Bom, nesse ano 2025, que foi o meu despertar, eu entendi para que eu consiga viver bem, apreciando a minha vida, uma vida com propósito, eu entendi que a gente tem que buscar um equilíbrio para a nossa vida. E esse equilíbrio, para a gente conseguir se manter, a gente precisa cuidar de 3 áreas da nossa vida. Essas 3 áreas são imprescindíveis, que são a saúde, finanças e espiritualidade. A saúde é importante porque a gente precisa se manter bem, estável, para conseguir atingir as outras áreas da nossa vida. Então, se a gente tem, tanto envolve saúde física como mental. Se a gente tem uma saúde física boa, se a gente se alimenta bem, se a gente se exercita, provavelmente a gente vai ter mais energia, mais foco, mais disposição. E isso vai contribuir também para que a gente atinja nossos outros objetivos, como, por exemplo, finanças. Finanças é uma coisa muito importante porque é o que nos sustenta. Então, se a gente tem uma educação financeira, a gente sabe como tratar bem o nosso dinheiro, fazendo boas escolhas e não gastando com bens supérfluos, não se planejando de forma organizada, a gente acaba só vivendo hoje, só o presente. E como é que a gente vai conquistar algo maior se a gente não tiver essa organização, se não tiver esse planejamento? Então, se eu não tiver disposição, se eu estiver doente, se eu não estiver bem com o meu corpo, bem com a minha mente também, eu não vou conseguir também atingir meus outros objetivos, que é evoluir minha vida, é ter um passo a mais, é conseguir conquistar um bem material ou uma viagem, uma coisa que vai me proporcionar bons momentos e boas lembranças. E também, não menos importante que as demais, essas 3 se completam e nos ajuda a desenvolver e a crescer como ser humano, que eu acredito que seja isso, o nosso propósito é buscar uma evolução. E a gente não pode esquecer da espiritualidade. A gente não pode viver só pensando, talvez, em estética, né, no nosso corpo, porque muitas vezes as pessoas se cuidam mais por estética do que saúde e bem-estar. E às vezes você até acaba se cobrando muito, né, por questão de alimentação, ou se esforçar demais no treino, e no final fica sem sentido. Então, se você negligenciar uma dessas áreas, você vai chegar naquele ponto de, nossa, minha vida tá sem sentido, tô me sentindo vago, vazio. E aí é que entra isso de buscar o equilíbrio nessas 3 áreas: saúde, finanças e espiritualidade. Independente da sua religião, não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. É você se cuidar de dentro para fora. É você parar para refletir, parar para, seja meditar, orar, rezar, seja o que for. Você tem que parar um momento para tentar identificar sua essência, se auto-reconhecer e entender que existem coisas muito maiores do que você, ou do que às vezes a gente coloca muita atenção a pequenos problemas e isso acaba nos invadindo. Então acho que a espiritualidade nos ajuda a conseguir superar esses desafios do dia a dia, né? Então é a forma de você, quando você trabalha a espiritualidade, você vê diferente as coisas negativas que nos acontecem no dia a dia, né? Na nossa rotina. Então, pensando nisso, eu foquei, essas 3 áreas são imprescindíveis, uma se complementa a outra. Se eu focar só em uma e negligenciar a outra, eu não vou me sentir completa. Vai chegar ao ponto sempre de você ficar se questionando que tá faltando alguma coisa, Então, trabalhando essas 3 áreas, você vai conseguir se sentir mais completa, com propósito. E assim você ir crescendo degrau por degrau. E aí, estamos no final do ano e a gente pensa, nossa, já tá acabando o ano, não faz mais sentido. Porque a gente tem muito isso, né, trabalhando na nossa mente de quando o ano virar, eu recomeço. Quando entrar o próximo ano, aí novas metas, renova tudo, uma nova vida. E no final, não. A passagem de ano é só uma noite e aí a gente fica com aquela empolgação, faz metas e depois começa de novo, né, se consumir pela rotina, pelos pensamentos negativos, pelos gatilhos que a gente tem, crenças limitantes. Todo dia a gente recomeça. Então, se você dormiu e conseguiu acordar, já é uma oportunidade que você tem de recomeçar e fazer hoje diferente do que você fez ontem.
Então, pensando nisso, eu criei umas metas para mim até o final do ano. Isso eu criei em outubro. Faltava 3 meses para o final do ano. E mesmo assim, não vou esperar chegar a 2026, não vou esperar a virada de ano para recomeçar. Eu quero mudança, eu vou deixar para o próximo ano, eu recomeço de novo. Não, eu não vou fazer igual eu fiz 2024, igual eu fiz 2023, igual eu fiz 2022. Criei umas metas para mim até o final do ano. E aí, quando se encerrar, eu vou rever essas metas que eu estruturei para mim e avaliar e refletir o que eu ganhei de bom, o que eu pude extrair de benefícios com isso, quanto eu evoluí seguindo essas metas que eu criei. Agora eu quero compartilhar com vocês essas metas e até mesmo servir de inspiração. Você tem que ter em mente que nunca é tarde. Não pode ficar pensando, o ano já tá acabando, já dá tarde, vou deixar a próxima. Não, começa a trabalhar já de você agora. Porque aí quando entrar o ano, você já vai estar com a mente já com outra visão. Você trabalhando agora um pouquinho todo dia, quando entrar o próximo ano, você já vai ter uma nova visão e vai conseguir colocar mais um novo desafio para você. E é dessa forma que eu estou pensando e trabalhando internamente em mim. E aí, existem várias ferramentas que vocês podem utilizar para lhe ajudar a criar metas. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre a importância das metas e do planejamento. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu. Vocês tanto podem usar um caderno e ir anotando, colocando algumas metas, alguns marcos que você quer atingir, como também pode usar ferramentas. Na internet tem diversas ferramentas gratuitas que você pode utilizar. Quem gosta de computador, de pacote Office, tem da Microsoft o Excel ou um Word. Quem não tem muita prática pode utilizar um Word mesmo para você digitar. Eu gosto muito de trabalhar com Excel, então eu fiz um esquema no Excel básico, simplesinho, que você pode fazer também com lápis e caneta. Aí eu vou mostrar agora para vocês, compartilhar aqui minha tela, e vou mostrar o que foi que eu coloquei como marco e como é que eu vou acompanhar isso. Então, ó, de uma forma bem básica, eu coloquei aqui no Excel minhas metas até o final do ano e o prazo do dia 1º de outubro até 31 de dezembro. E aí eu separei em 3 caixinhas as metas voltadas à saúde, que tanto eu vou trabalhar minha saúde física como minha mental, a minha área de finanças e espiritualidade. E aí, para cada uma dessas áreas, eu estipulei algumas metas. E dentro dessas metas, eu tenho que fazer ações para atingir aquele marco. Por exemplo, na saúde, eu vou ter um cuidado da minha saúde física e mental. Então, eu pensei, eu quero me exercitar mais, eu quero me alimentar bem. E como é que eu vou medir isso? Eu tirei todas as minhas medidas e coloquei em um outro arquivo, onde eu tirei a medida da cintura, minha circunferência do quadril, marquei lá meu peso. E aí, eu coloquei uma meta para reduzir essas medidas ou aumentar. Por exemplo, quadril, eu quero ter mais definição, quero aumentar um pouco. E aí eu defini uma métrica. Como é que eu vou identificar se eu atingi ou não o meu propósito? Porque se eu colocar treinar 5 vezes na semana e reduzir a ingestão de açúcares e frituras, mas como é que eu vou ter certeza que isso foi efetivo ou não? Não estou fazendo nenhum acompanhamento com nenhum profissional. Então, eu criei essa métrica, que eu fiz o quê? Eu tirei minhas medidas e fiz a relação da minha cintura versus quadril. Peguei a circunferência da cintura e dividi pelo quadril. E eu fiz essa proporção. Hoje eu tô com 75, eu quero chegar a 70. E o que isso quer dizer? Que eu quero reduzir mais a minha cintura e aumentar o meu quadril. Então, lá dia 31 de dezembro, eu vou tirar minhas medidas e ver aqui se eu alcancei. Eu vou colocar aqui em concluída, eu vou colocar quanto tá o meu percentual dessa relação cintura-quadril. E aí eu vou ver, eu consegui atingir ou não, chegou próximo ou não, ou eu realmente não foi uma boa proposta e eu não consegui nem diminuir 1% que seja. E aqui a minha meta é o quê? Reduzir minha proporção cintura e quadril para eu ter um corpo mais desenhado, que é o que eu espero.
E aí, para eu atingir essa meta, eu coloquei aqui para eu tentar treinar pelo menos 5 vezes na semana e reduzir essa ingestão de açúcares e frituras, porque aí, né, reduz a gordura visceral e vai me ajudar a atingir essa meta. Outro objetivo que eu coloquei foi ler pelo menos 2 livros até o final do ano. Geralmente eu sempre colocava essas metas, no próximo ano eu quero ler pelo menos 3 livros. Por que leitura? Leitura acaba sendo um hobby, é uma atividade que você pode implementar na sua rotina, na sua vida, para te trazer um relaxamento, aprendizado. E isso nos ajuda. Quando a gente para um pouco e foca numa atividade, isso ajuda a gente a relaxar. Acaba sendo uma das formas da gente tentar reduzir estresse. Que é você fazer uma atividade física também é outra coisa. Quando você, por exemplo, tem muita gente que usa a academia como terapia, né? Que diz que gosta como terapia, porque você vai e você foca ali naquele momento, naquele exercício e bater aquela meta de atingir aquela sequência de repetições. Então ali você se desliga do mundo externo, dos problemas do trabalho, de família e foca na execução dos exercícios. Então, leitura é outra forma de você fazer isso. Futuramente, eu quero implementar isso na minha vida, de, pelo menos, a cada ano, aprender uma atividade nova. Porque eu acho que isso também nos ajuda tanto a desenvolver o nosso cérebro, porque a gente tem que sempre estar, nosso cérebro é como uma máquina, então a gente tem que sempre estar trabalhando o aprendizado. Senão, né, ele acaba atrofiando. Então, aprender um instrumento, tocar um instrumento, que é uma coisa que eu quero muito, que eu nunca aprendi a tocar um instrumento. Então, fazer aulas de violão ou flauta, seja o que for, aprender crochê, alguma atividade manual. Eu acho que essas atividades são importantes para a gente desenvolver o nosso cérebro, aprender coisas novas. Aprender uma língua nova, é coisas que eu quero para mim, sempre estar desenvolvendo. Então, eu coloquei como uma meta ler 2 livros. Para mim, conseguir ler esses 2 livros. O que eu vou precisar fazer? Aí eu coloquei, pelo menos, destinar 30 minutos por dia de leitura. Vai ter dias que eu vou conseguir, vai ter dias que eu não vou conseguir, tudo bem. Mas aí eu posso compensar um dia ou outro, mas minha meta principal é ler 2 livros. E aí eu vou tentar destinar, né, pelo menos 30 minutos por dia para conseguir atingir essa meta. Então, assim, vocês entenderam? Você tem primeiro um objetivo principal, que é cuidar da saúde. E aí você cria metas para você cuidar da saúde e dentro dessas metas você tem que colocar as ações que você precisa para atingir aquela meta. E por último eu coloquei ter mais tempo de qualidade e autocuidado, que isso vai me ajudar muito a cuidar do meu mental, para mim não me sentir sobrecarregada. Então, eu nem coloquei aí o que eu preciso fazer de ações, porque é uma coisa que eu preciso realmente diariamente cuidar. Digamos que eu tava pensando uma vez na semana, fazer um spa em casa. O que é esse spa? Esfoliação, cuidado com a pele, hidratação, colocar uma máscara facial. Eu quero ter mais momentos com minha filha, eu quero poder ter mais momentos de lazer, de conhecer um lugar novo, ou até mesmo ir para locais que eu já conheço, mas que às vezes eu só fui uma vez na vida, eu só fui uma vez no ano. Então, sabe, aqui tem parques, tem trilhas para fazer, tem praças, tem várias coisas de recreações que a gente acaba, né, tem a oportunidade, mas vai deixando para depois, o tempo vai passando e você negligencia. Vamos para outra área, finanças. Das minhas fontes de renda que eu tô trabalhando é monetizar o YouTube. Eu sei que não é fácil, não é difícil, eu estudei muito sobre isso, mas uma coisa que eu entendi é que o YouTube é uma ferramenta que você cria um conteúdo, cria lá um material e ele fica lá perpetuando. Então, eu crio um vídeo hoje, daqui a 5 anos, uma pessoa pode ainda estar assistindo esse vídeo. Então, é isso que eu tô pensando. Eu tô querendo alimentar, criei meu canal, quero alimentar ele e que ele tenha conteúdos bons que sirva para ajudar outras pessoas. Então, até eu conseguir esse marco dele ser um canal reconhecido, eu coloquei como meta até o final do ano eu postar 2 vídeos por semana. Vai ter semanas que, realmente na prática, nesse primeiro mês agora de outubro, eu já vi que não é tão fácil assim. Ainda mais quando você é CLT, que você trabalha. Mas aí eu coloquei num total de 24 vídeos. Por quê? Eu quero conseguir postar 2 vídeos por semana. Mas pode ser que eu não consiga. Mas se uma semana ou outra eu conseguir postar mais, eu vou compensar isso. Então, no final do ano, eu vou avaliar e ver quantos vídeos eu postei e vou colocar aqui. Eu me aproximei da minha meta, eu atingi minha meta, eu me aproximei pelo menos, e vou fazer essa reflexão.
do que e até essas metas vão me servir para reavaliar o que eu posso colocar como meta para 2026. Então, se eu vi que eu não consegui atingir, ficou muito longe da realidade, eu vou recalcular a rota, né? Ver o que realmente cabe para ficar. Porque não faz sentido a gente colocar uma meta que a gente não atinja, né? Tem que ser uma meta real, realista. E aqui a outra meta que eu coloquei é fazer pelo menos R$ 500 de renda extra. E um dos meios que eu coloquei aqui seria divulgar links de afiliado, porque a gente ganha comissões, né? E aí, por que eu coloquei R$ 500? Aí você pode pensar, R$ 500 não é pouco? Pode ser muito para uns, poucos para outros. Para mim, eu acho que acaba sendo até bem audaciosa, porque é um meio que eu estou entrando e que eu estou entendendo. Então, ainda não fiz venda como afiliado. Então, eu coloquei essa meta para eu estudar mais, me aperfeiçoar e pelo menos até o final do ano eu atingir esses R$ 500. E, por fim, espiritualidade, que é praticar a gratidão. Então, todo dia eu quero parar e refletir sobre 3 ações que eu posso, 3 momentos ou 3 atitudes que eu posso ter tido ou 3 coisas que podem ter acontecido comigo que eu quero ser grata, eu quero ter um olhar de gratidão, analisar o meu dia sempre quando finalizar o dia e observar e agradecer e determinar pelo que eu posso agradecer hoje, assim como destinar pelo menos 10 minutos por dia para oração e estudos. Então eu quero parar um momento para me desligar e tentar me religar com Deus. Que isso pode entrar em estudo bíblico, ou eu posso pesquisar um podcast ou uma palestra, sabe? Coisas que possam me acrescentar espiritualmente. Então é isso, gente. Essas são as 3 áreas que eu estou buscando, trabalhar. Se você negligenciar uma dessas áreas, é como se você estivesse tentando equilibrar uma mesa faltando um pé. E um dos métodos que eu estou utilizando é criar metas estruturadas para cada uma dessas áreas, porque aí eu consigo ter um rumo e saber para onde eu posso me direcionar. Muito obrigada por assistir até aqui e não deixe de me acompanhar.